E essas são as ocorrências policiais do Informativo Difusora desta quarta-feira. Um homem de 26 anos simulou ter sido assaltado e chegou a chamar a polícia após perder o dinheiro que recebeu e que pertencia à empresa em que trabalha. O caso foi descoberto e ele vai responder por falsa comunicação de crime. O homem procurou a polícia militar e contou que era funcionário de uma empresa de estacionamento rotativo na cidade de Poços de Caldas. Disse que teria sido assaltado quando dois homens se aproximaram dele de moto. Ele chegou a descrever o veículo e os capacetes que os autores usavam. Contou ainda que o passageiro teria puxado a gola da sua camisa e que tomou dele com violência o celular da empresa e uma quantia em dinheiro. Os policiais começaram a apuração do caso para identificar os autores. Foi então que dúvidas sobre o crime começaram a aparecer, como o fato de nenhum circuito interno de câmeras dos comércios próximos terem registrado algum fato. 1h30 depois, o gerente da empresa acionou a polícia e disse que um cliente entregou o aparelho celular que teria sido subtraído. Ele contou que ao chegar em casa, o homem notou que o celular estava preso no para-brisa traseiro do seu carro. O funcionário foi novamente questionado sobre os fatos e confessou que havia perdido o dinheiro. Por medo de perder o emprego, colocou o celular no carro do cliente e criou a história do assalto. O homem recebeu voz de prisão em flagrante por ter comunicado falsamente um crime. Ele foi encaminhado à delegacia, assinou o termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado. E a Polícia Militar de Santa Rita do Sapucaí prendeu um homem por tráfico de drogas no bairro Bela Vista. Os militares, durante patrulhamento, avistaram um veículo Volkswagen Polo de cor prata conduzido por um autor de 20 anos, que após buscas foi localizado um cigarro de maconha com ele e na sua casa encontrados os seguintes materiais: 16 tabletes de maconha, uma réplica de arma de fogo, uma balança de precisão, uma faca, um rolo plástico, 2 barras de maconha, um caderno com anotações do tráfico e um aparelho celular. O autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. E a Polícia Civil prendeu, na manhã de ontem, terça-feira, 2 suspeitos de participarem de um roubo e fazendo um empresário de 53 anos refém durante a ação na cidade de Cariaçu, aqui no sul de Minas. A operação para cumprir os mandados de prisão reuniu investigadores de Pouso Alegre e São Gonçalo do Sapucaí. Os agentes fizeram o cerco do local onde os suspeitos estavam e imediatamente uma mulher de 34 anos foi presa. O outro alvo, um homem de 28 anos, tentou fugir, mas também foi preso pelos policiais. Com os suspeitos, foi apreendido um veículo Astra, uma réplica de fuzil, celulares, uma quantia em dinheiro e outros itens. O assalto a um empresário aconteceu no dia 27 de julho, em Cariaçu. Segundo a polícia, 4 homens entraram na casa da vítima, o amarraram com cordas e o mantiveram refém com armas de fogo. Foi levado do empresário um veículo de luxo, folhas de cheque, dinheiro e o aparelho celular. Na época, a Polícia Militar foi acionada e conseguiu rastrear o veículo que havia sido roubado, localizando também 2 suspeitos de 37 e 20 anos, que foram presos em flagrante. Os outros 2 foram presos na data de ontem. Conforme a polícia, a investigação segue com os levantamentos das informações para a conclusão do inquérito. Os suspeitos podem ser indiciados por crime hediondo, com refém durante o roubo praticado com armas de fogo. A polícia investiga o caso. E o incêndio em Pouso Alegre atingiu uma área próxima ao Morro do Cristo na noite de ontem. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 3 focos começaram às margens da Estrada do Cristo, depois do bairro Jardim Redentor. O fogo atingiu a área de pasto e também parte de uma mata. As equipes dos bombeiros, Defesa Civil e brigadistas voluntários trabalharam no local na tentativa de combater o incêndio. O fogo desceu a uma área de morro, não sendo possível o combate com o uso de caminhões. As equipes tentaram cercar o incêndio. Ainda conforme os bombeiros e um membro da Defesa Civil, pela forma que começou, o fogo tenha sido criminoso. Na semana passada, o incêndio atingiu a área do Parque Municipal de Pouso Alegre. Equipes da Prefeitura, bombeiros e o Exército trabalharam no combate ao incêndio. A suspeita também é que este outro incêndio tenha sido criminoso.
E a Polícia Militar de Pouso Alegre, em patrulhamento no bairro Ibirá, se depararam com 2 indivíduos que estavam em atitude suspeita, que após avistarem os policiais, saíram correndo. Um dos suspeitos, durante a fuga, efetuou um disparo de arma de fogo contra os militares, mas foi contido e abordado, e com ele encontrado um revólver. O autor é um adolescente de 17 anos e confessou aos policiais que estavam planejando um roubo no bairro Ibirá. O adolescente, que estava portando um revólver calibre 32 com 5 munições intactas e uma deflagrada, foi apreendido e encaminhado para a delegacia civil. O outro autor evadiu pela mata e ainda não foi encontrado. O adolescente apreendido é suspeito de praticar vários atos infracionais na cidade de Pouso Alegre. E ainda em Pouso Alegre, a Polícia Militar prendeu 2 homens por tráfico de drogas. Os militares, durante patrulhamento na Praça João Pinheiro, depararam com um homem em uma bicicleta que, ao ver a viatura policial, mudou de direção e arremessou um objeto dentro de uma escola próxima. O homem foi abordado e, após buscas, foi localizada uma porção de maconha e um aparelho celular. O autor ainda relatou que havia mais drogas em sua residência e levou os policiais até lá. Na residência estava o homem, que também foi abordado, e durante as buscas foram localizados os seguintes materiais: uma lata com um pé de maconha, uma bucha de maconha, R$ 65,00 em notas diversas, 3 tabletes de maconha com aproximadamente meio quilo cada, um pote de maconha, 2 balanças de precisão e R$ 418,00 em dinheiro, 2 facas, 2 frascos de anabolizantes, um celular e uma bicicleta apreendida, pois os autores não sabiam a procedência. Os 2, um de 26 e outro de 24 anos, foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. E ainda em Pouso Alegre, a Polícia Militar prendeu pés de maconha no bairro Nossa Senhora Guadalupe. Os militares receberam informações de que um autor de 19 anos cultivava pés de maconha em sua casa. No local, as equipes de rondas ostensivas com cães farejadores localizaram no quintal da residência, plantados em vasos, 10 pés de maconha. O autor não foi localizado e a polícia está à sua procura. E durante a operação batida policial na rua José Junqueira de Carvalho, no Jardim Centenário, aqui em Ouro Fino, viaturas da Polícia Militar realizaram constante monitoramento de uma residência, a qual estava sendo alvo de várias denúncias de tráfico de drogas, onde os militares se posicionaram em local estratégico e conseguiram visualizar um constante movimento de venda de drogas, momento em que passaram a conhecimento dos demais militares do turno, que surpreenderam 2 indivíduos efetuando a compra de drogas por cima de um muro, tendo o autor, A.L., corrido para o fundo do quintal, sendo perseguido pelos militares que o abordaram atrás do quintal de sua casa. E em conversa com os moradores da residência, a autora D.L. confessou que havia certa quantia de drogas dentro do quarto da casa, tendo então apontado aos militares o local que estava o material ilícito, bem como o dinheiro de procedência duvidosa e material para dolagem. O resultado da operação: 4 conduzidos, 47 pedras de crack, 2 aparelhos de celular, material para dolagem e R$ 373,00 em dinheiro. Diante do exposto, foi dada a voz de prisão aos envolvidos e todos encaminhados à delegacia desta cidade. Para o Informativo Difusora, repórter Paulo Henrique.